Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Mendonça, eu sou advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o porquê que é interessante atuar no ramo do direito homoafetivo. Então, para quem não tem conhecimento de causa, o direito homoafetivo é um direito que foi criado a partir de uma junção entre o direito das famílias e o direito constitucional, e ele busca socorrer as demandas que envolvam não só as pessoas homoafetivas, como também a família homoafetiva. Ampliando ainda mais o campo do direito homoafetivo, em que pese, quando da sua Constituição não tenha sido abarcado a consideração às famílias trans, às pessoas transexuais, a bem da verdade, o direito homoafetivo é um direito que também atende toda a comunidade LGBTQIA+. A bem da verdade, o correto seria até que nós disséssemos, tivéssemos hoje a denominação de direito LGBTQIA+, né? E não só o direito homoafetivo, na medida em que, quando eu uso a expressão direito homoafetivo, eu acabo restringindo ao direito de pessoas homoafetivas. Mas, a bem da verdade, a intenção foi a criação de um direito que atendesse todo esse guarda-chuva do LGBTQIA+, acatando, assim, recepcionando a demanda de toda essa população, né? E o que a gente tem que... por que é tão interessante, né? Por que eu devo atuar, ou é interessante que eu atue no direito homoafetivo, né? Primeiro que a gente tem que pensar que é um direito extremamente interessante, que atende uma quantidade significativa da população e que pouquíssimos advogados têm o conhecimento e a intenção de atuar. E o que a gente pode dizer que não é o direito homoafetivo? O direito homoafetivo, ele não é um direito generalista, ele não é um direito que a gente pode dizer que é um direito menos rentável, tá? Pelo contrário. E por que ele se torna, então, uma oportunidade? Ele se torna uma oportunidade porque a gente praticamente não tem muitos profissionais com o desejo de atuar na área, ou não temos muitos profissionais que acabaram por se especializar na área e até mesmo tocar seu escritório tão somente com o direito homoafetivo. E uma prova viva, de que o direito homoafetivo é sim um direito extremamente interessante e pode sim se tornar um direito extremamente rentável a partir de quem atua e resolve se especializar nessa área. Eu vou citar para vocês aqui dois grandes nomes que eu tenho assim como referência. Um deles, a professora Maria Berenice Dias, por exemplo. Para quem não conhece, a professora Maria Berenice Dias, que eu acho difícil que alguém não a conheça, mas enfim, a professora Maria Berenice Dias, que a gente pode chamar até de mãe do direito homoafetivo, a grande responsável pela criação do direito homoafetivo, ela era uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? E ela então deixou essa ocupação enquanto desembargadora e passou a atuar com grande ênfase, grande foco no direito homoafetivo. E hoje é a maior referência nacional em termos de direito homoafetivo, autora de incontáveis livros sobre direito homoafetivo, vice-presidente do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, uma mulher excepcional que promoveu e promove o direito homoafetivo de maneira incessante, tem uma vasta obra a respeito da temática, e aí um exemplo de uma grande referência no direito homoafetivo, né? Uma outra pessoa que para mim também é uma grande referência no direito homoafetivo é o professor Dimitri Salles, constitucionalista da melhor espécie, já atuou como políticas públicas, tá aí até uma outra vertente, Então, enquanto especialista em direito homoafetivo, especialista em direito constitucional, com esse viés para o direito homoafetivo, também é autor de incontáveis artigos científicos, é congressista, é pós-doutor, é uma outra grande referência em direito homoafetivo, E
em que pese o Dimitri Salles em si, a gente está diante de um homem gay, por exemplo, a professora Maria Berenice Dias, não. Então, uma outra questão importante que a gente não precisa necessariamente, as pessoas não precisam necessariamente serem lésbicas, gays, bissexuais, transexuais para atuar no direito homoafetivo, né? A bem da verdade, basta você ter interesse em conhecer o direito homoafetivo, se especializar pelo direito homoafetivo e, obviamente, ter empatia e identificação com a causa, né? E o que a gente pode dizer que não é uma verdade sobre o direito homoafetivo? Quais seriam as não verdades, né, as mentiras sobre o direito homoafetivo? A primeira grande mistificação em torno do direito homoafetivo é de que é uma área que não é muito interessante, que é uma área que não teria uma grande demanda, uma grande procura, e que também seria uma área que não se ganharia dinheiro com ela, né? Então, todas essas três informações são totalmente equivocadas, né? E a gente vê uma prova disso, a própria mídia, né? Quando a gente chega em momentos comemorativos, né? Datas comemorativas ao direito LGBTQIA+, à população LGBTQIA+, como por exemplo junho, né? Que é o mês internacional do orgulho LGBT, a gente verifica a quantidade de marcas, de grandes marcas, né, que promovem ações fazendo referência à comunidade LGBTQIA+, né? E por que isso? Porque é uma comunidade de alto consumo e de excelente poder aquisitivo para consumo, né? É óbvio que, infelizmente, essas ações muitas das vezes são restritas a essas datas, né, comemorativas, e aí a gente tem aquela crítica das pessoas que vão atrás do Pink Money, mas a bem da verdade não levantam essa bandeira em outros momentos, né, o que é uma verdade, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que da mesma maneira que grandes marcas, como a gente vê Natura, Burger King, que mais que a gente pode citar aqui de outras grandes marcas? Esse ano nós tivemos propaganda da, salvo engano, Lojas Marisa, enfim, grandes marcas que vêm buscando promover campanhas publicitárias destinadas à comunidade LGBTQIA+. Então, da mesma maneira que essas grandes marcas têm visto o potencial financeiro da comunidade LGBTQIA+, a mesma coisa acontece na área do direito, tá? Existe sim uma grande demanda, existe sim a possibilidade de um ganho nessa seara, né? Mas a gente tem que pensar na maneira correta de se executar esse trabalho, né? A maneira incorreta em contrapartida seria o quê? Esse exemplo que eu acabei de mencionar para vocês. Pessoas que na verdade estão ali só interessadas no Pink Money, mas a bem da verdade não recepcionam aquela causa como uma causa justa. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar eu tenho identidade nessa causa, né? Essa causa é uma causa que me toca, é uma causa que eu vou sentir prazer em lutar por ela, né? Porque se a gente também estiver olhando aquela oportunidade tão somente como um nicho de negócio e tão somente para ganhar dinheiro, aí obviamente que com o tempo você vai acabar se perdendo, o que a gente não faz com afinco e com a crença de que de fato aquilo é algo que vale a pena que eu defenda, acaba se esvaindo no tempo. Então, a maneira errada de eu buscar uma atuação na área do direito homoafetivo é eu pensar que poxa, ali tô todo mundo atrás do Pink Money e também vou. Não é por aí, né? E qual que seria então a maneira correta de eu executar esse trabalho, de eu atuar na área do direito homoafetivo, fazendo isso com ênfase, com paixão? A primeira formato é eu, de fato, acreditar na causa. Eu conhecer aquela história daquela comunidade, eu entender todas as injustiças que aquela comunidade sofreu, eu entender todos os momentos de invisibilidade que essa comunidade passou, né? E eu, então, buscar defender essa causa como se fosse uma causa minha, né? A gente tem hoje no direito incontáveis especialidades. Então, vou dar um exemplo de outras áreas para a gente poder entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, vamos supor, eu tenho ali na área do direito previdenciário advogados que se especializam em revisão de aposentadoria.
Por quê? Porque eles se depararam em determinado momento com aquela tese e eles entenderam a injustiça que foi praticada pelo INSS na fixação daquela aposentadoria e eles então recepcionaram como causa de luta aquelas revisões de benefício. É algo rentável? Sim, é algo extremamente rentável, mas eu também abracei aquela causa como minha, que é o princípio de qualquer advogado e advogado, né? Para eu assumir uma causa, eu tenho que abraçá-la como minha, né? Entender aonde que está a injustiça daquilo, o que eu posso fazer para reverter aquela situação que está causando um desfalque financeiro para aquela parte ou que está causando algum tipo de sofrimento, né? Um outro exemplo seria um advogado, por exemplo, que atua na área civil, na área do direito imobiliário, né, com revisão de contrato de financiamento imobiliário, por exemplo. Também. Então, o advogado que ele optou por atuar naquela área, ele vai ter conhecimento de por que aquele contrato é leonino, por que aquele contrato é abusivo, por que ali tem juros exacerbados, onde eu posso atuar ali que eu vou ajudar meu cliente. E ele também vai acreditar que a política praticada de cobrança de juros praticada pelos bancos é uma política abusiva. E aí, então, acreditando naquela causa, ele vai, então, tomá-la como sua e vai buscar defender o interesse dessas pessoas, que muitas vezes são expropriadas de maneira privada de seus próprios bens por conta de uma cobrança abusiva e indevida por parte do banco. Então, a mesma maneira que eu tenho essas identificações numa área de um direito previdenciário, numa área de um direito civil e até numa área do direito imobiliário, eu também preciso ter essa mesma identificação na área do direito homoafetivo, tá? Aí, o que eu vou poder fazer no direito homoafetivo? Eu posso fazer 1 milhão de coisas, né? Eu posso desde atuar auxiliando um casal num divórcio, auxiliando um casal numa separação, auxiliando um casal no próprio casamento. Eu tenho ali um casal homoafetivo que quer se casar, mas eu gostaria de entender melhor quais são os regimes de bens que estão ali disponíveis para ele. E eu vou poder também atuar muito na questão do reconhecimento da filiação homoafetiva, da filiação transhomoafetiva, né? A gente tem que lembrar que o planejamento familiar hoje é um assunto que está muito em voga, não só para as famílias homoafetivas, mas para as famílias heteronormativas. Mas trazendo aqui para a nossa temática, que é o direito homoafetivo. Só nesse exemplo que eu dei para vocês, filiação homoparental, filiação trans-homoparental, eu já tenho um leque de possibilidades de atuação. Eu posso trabalhar no reconhecimento de uma filiação homoafetiva de um casal que tem ali um filho biológico e aí deseja então acrescentar o nome da outra mãe ou do outro pai. Eu posso atuar dando assistência a um casal que deseja ter um filho adotivo e aí então eu vou promover uma ação de habilitação à adoção, eu vou promover uma ação de adoção em si. Eu posso orientar um casal que aí tem mais recursos financeiros e quer desenvolver o seu projeto parental, tendo filhos por meio da reprodução humana assistida. E aí eu vou orientar esse casal, então, como é que o contrato com a clínica tem que ser celebrado, como que ele vai fazer para registrar essa criança depois do nascimento. E eu posso também auxiliar esse casal a registrar uma criança que foi havida por uma inseminação caseira. Eu posso também, numa disputa de guarda, numa disputa de convivência no casal homoafetivo, também recepcionar esse casal e ajudá-lo a resolver essa situação. Ah, professora, mas isso aí eu faço atuando no direito de família. Sim, pode ser que você faça atuando no direito de família. Mas aí a gente tem outras vertentes, né? E outras situações que a gente tem que ter conhecimento. Então, por exemplo, hoje, numa demanda de dupla maternidade, a gente recepciona um preconceito muito forte da mãe que não foi a gestante, né? Ela ali, numa disputa de guarda, acaba tendo uma preferência, a depender do juiz e do promotor, do que a mãe não gestante, que é a mesma situação que a gente lida quando a gente está diante de um casal heterossexual. Então, para eu falar que eu atuo no direito homoafetivo, eu tenho também que ter essa experiência numa situação onde eu tenho 2 mães, numa situação onde eu tenho 2 pais, que vai ficar um pouquinho diferente de uma situação onde eu tenho um pai e uma mãe, né? Para quem não sabe, hoje a dupla maternidade, a dupla paternidade, ela ainda é invisível em algumas instituições do nosso país.
Um exemplo disso é a Receita Federal, que se eu fizer uma pesquisa lá no caso de dupla maternidade, só vai aparecer naquela pesquisa sobre quem é a filiação daquela criança, só vai aparecer a mãe gestante. A mãe não gestante não aparece. A mesma coisa se eu estiver diante de um caso de dupla paternidade. Então, eu atuando tão somente na área do direito de família, não tendo uma especialização no direito homoafetivo, eu não vou ter o conhecimento para tratar essas situações. Talvez eu não tenha nem conhecimento de que essas situações existam, né? E aí, como que eu vou receber um cliente que vai me trazer uma demanda que eu não tenho nem conhecimento que acontece? Então, essa é a grande necessidade de, se eu optar por atuar no direito homoafetivo, que, como eu disse, é uma área extremamente interessante, com pouquíssimos advogados atuando e que sim, pode oferecer uma boa rentabilidade desde que eu saiba trabalhar, eu preciso me especializar, tá? E qual então seria assim uma dica para uma pessoa que quer começar a atuar com direito homoafetivo e não sabe nem por onde começar, né? Bom, primeiro ela tem que entender, né, a homossexualidade como um todo, né? Ela tem que saber como tratar uma pessoa, né, homossexual. Eu não posso, por exemplo, chegar no meu escritório um casal de duas mulheres e eu me reportar uma das mulheres como uma mulher e a outra mulher como se fosse o homem da relação, que isso não existe, isso é algo no imaginário popular que precisa ser desmistificado, senão não adianta nem você querer se atrever a atuar na área nessa situação e nessas condições, né? Então, regra máxima, né? Se eu estiver diante de um casal de duas mulheres, eu tenho que pensar que a ideia ali de duas mulheres juntas é não existir homem. E se eu estiver diante de dois homens, a ideia é não existir mulher. Então, a primeira regra para eu tentar atuar no direito homoafetivo é eu conhecer tratamento, né? Eu não posso recepcionar, por exemplo, uma travesti no meu escritório e eu vou dizer para ela ou travesti. Se ela se apresenta como uma mulher, é porque ela se identifica como uma mulher e ela então merece e deve ser tratada como uma. Então, para a gente começar a introduzir essa temática toda, uma dica de introdução da temática do direito homoafetivo seria a leitura do julgamento de 5 de maio de 2011, né, pelo STF, que foi a data em que o STF julgou a ADI 4277, que eu já falei em outro vídeo, e a ADPF 132. A ADI 4277, a ação direta de inconstitucionalidade, e a ADPF 132, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Esse julgamento, ele reconheceu a união homoafetiva, igualando a união estável nos mesmos direitos e deveres. E se a gente lê esse julgamento, ele é a melhor e a maior introdução que eu poderia dar para vocês, assim, né, indicar a vocês, melhor dizendo, para uma introdução no direito homoafetivo. São vários votos, né? É um julgado de relatoria do ministro Aires Brito, mas ele traz tantos outros votos de outros ministros, cada um sobre um viés, que vai falar sobre essa questão das famílias homoafetivas, que vai falar sobre direito homoafetivo como um todo, que vai falar sobre pares, pessoas homoafetivas, né? E aí vocês vão começar a ter algum tipo de intimidade, tanto com o histórico desse julgamento, quanto com relação a várias questões de ordem do direito homoafetivo, de ordem do direito LGBTQIA+, ok? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, vocês podem me mandar mensagem por e-mail, pelo direct, estou à disposição para respondê-las. Nos vemos no próximo. Obrigado.